de ensino, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos aprender da Tua palavra. Abençoa também o culto desta manhã. Abençoa os louvores que serão louvados, que o Senhor venha receber, que o Senhor venha falar também através do pregador, pastor Mauro, através da Tua palavra, meu Pai. Senhor, muito obrigada. Sou grata por estar aqui na Tua casa, para honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada por estarmos na igreja, muito obrigada por essa escola sabática que está começando. Que o Senhor possa abençoar todos nós. Amém. E que tenhamos um belo culto. Amém. Amém. Encheu um lugar assim, bem parecido com um batistério aqui, e a gente tomava banho, né? Interessante que hoje, olha só quantas bênçãos Deus derrama assim, né? Deus deu uma família maravilhosa para mim, assim, uma esposa, filhos, e o objetivo de todos nós aqui, como família, é pegar nas mãos um do outro e irmos para o céu. Amém? Eu agradeço muito a Ana pelo esforço que ela faz assim, que ela sempre conta a história das crianças para eles, todos os dias, né? Interessante que eles são apaixonados assim pela história. O dia que nós estamos muito cansados assim, até os meninos falam assim: mãe, e a historinha? Né? Cadê a historinha? E para terminarmos aqui, irmãos, antes de orarmos, eu queria compartilhar com vocês uma bênção. Tá? O Tobias ele vai recitar o versinho que ele aprendeu durante a semana. Ele ficou emocionado também, né? Deu um branquinho aqui e tal. Ele está esperando por essa. Vamos fechar nossos olhos então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, somos agradecidos pelas Tuas ricas bênçãos. Somos agradecidos, ó Pai, por muitas bênçãos do qual o Senhor derrama todos os dias em nossa vida. Muitas delas a gente nem percebe. Por isso, ó Deus querido, nós estamos neste momento com os nossos corações abertos, agradecidos por tanto amor demonstrado que o Senhor tem por cada um de nós. Neste momento, Pai querido, estende os teus braços fortes e poderosos e derrama uma bênção sem medida em todos os membros aqui da igreja do Jardim Prudência. Que possamos, ó Deus querido, pegar nas tuas mãos fortes e poderosas, andar pelos teus caminhos, pela tua estrada, rumo aos céus. Sozinhos aqui nessa terra, Deus querido, nós não somos nada, mas contigo, ó Deus, nós somos mais do que vencedores. Abençoe as nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos em festa hoje, porque é o dia do Senhor, é um dia de festa.
Todos nós fomos convidados pelo Espírito Santo, tenho certeza. Gostaria de chamar aqui à frente o casal Helga e irmão Geral. Feliz sábado, igreja. Então, esse é um momento muito especial que nós temos aqui na igreja a cada 15 dias, que é o sorteio da cesta. Mas hoje, antes do sorteio da cesta, nós queremos presentear o casal Flávio e Patrícia com um livro. Um livro que fala sobre o altar da família. É um livro que nós estamos lendo no nosso culto familiar e tem sido muito bom para a nossa família. E eles estão recebendo esse livro porque amanhã eles estarão completando aniversário de casamento. Agradecemos a Deus, né, por vocês estarem aqui conosco e pedimos que Deus continue abençoando o lar de vocês e que essa união seja para a eternidade. Bom sábado para todos. Aqui vamos fazer o sorteio da cesta, né? Do Ministério Lar e Família. Chama aqui o irmão Arnaldo e a irmã Fátima. Bom dia, irmão Arnaldo. Então nós queremos que você, por favor, fale como foi a cesta para você nessa semana. É uma expectativa muito grande esse momento, né? Quem é que vai sair, qual o próximo casal, qual a próxima família que vai receber então essa cesta. Na verdade é assim, essa cesta geralmente é recheada por literatura muito boa, voltado exatamente para a família, né? A literatura ali. Tem muitas coisas que a gente pode aprender, pode confirmar e pode também transmitir para outros, né? Uma alegria muito grande também. E além disso, ela vem recheada com algumas outras coisas, né? Comida física e comida espiritual. Uma cesta muito boa e também esse trabalho que vocês estão fazendo, né? A cada 15 dias, então é sorteada em uma família. E costuma-se na sexta-feira do último dia. Então a equipe toda, né, visitar as famílias. Assim, uma ação muito legal, muito gostosa também, porque você passa a conhecer as famílias, né, fora da igreja. E isso aí foi muito bom. Eu gostaria de falar alguma coisa também sobre isso? Foi muito legal ontem, né? Receber os irmãos lá em casa, foi muito gostoso, né? Eu acho que isso é completa, né? Eu já vi em textos eles entregam sexta, mas não tem essa sexta-feira para fazer o pôr do sol. Foi muito legal, gostei muito. Olinda e Francis. Por favor, aqui. Vamos passar para a mão do casal. Mas que beleza. Leia. É muita coisa, mas eu creio que Deus vai estar proporcionando aí. Tem uma dinâmica, né? Agora que a gente vai fazer uma oração aqui para os irmãos. Agora vamos orar para abençoar o casal que recebeu a cesta. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na tua santa casa para louvar e engrandecer o teu nome. Queremos, Senhor, te agradecer por essa cesta que estamos passando para este casal, que eles possam ter bastante aproveito dessa cesta e que eles possam passar para outras pessoas na próxima semana. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só cumprimentar aqui. Foi uma bênção na casa do irmão Arnaldo. Foi coisas bem positivas. Amém. Para a honra e glória de Deus, né? Nós estamos felizes porque estamos recebendo bastante pessoas diferentes, inclusive, né? Algumas estão retornando aqui a nossa visita à nossa igreja, compartilhar conosco. Temos também aqui a presença de 3 nomes que foram mencionados aqui nessas fichinhas. Da Lúcia Rocha. Quem é a Lúcia Rocha? É amiga. Amiga da família, né? Da família da irmã Célia. Muito bem. Esteja feliz aqui conosco, volte sempre que puder.
Casimira e a Ivanir. Essas foram as que cantaram aqui. Não, foi lá no fundo. Por favor, levanta um pouquinho só para a gente dar uma saudação para vocês duas. Deus abençoe também. Nesse momento nós vamos pedir aqui a equipe do louvor. Nós vamos dar início ao culto. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, e Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque deste-nos mais uma oportunidade de estarmos louvando ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe grandemente cada família, cada pessoa aqui representada, Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, dando-nos abrigo, recursos e também a alegria e a certeza da salvação em Jesus Cristo. Abençoe grandemente, Senhor, os dízimos e as ofertas que agora serão arrecadados para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão, por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos repor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar as ofertas, abençoa aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas de trabalho para eles, para que eles possam ofertar, para que eles possam dizimar. Abençoa aqueles que dizimaram também, abençoa cada um, Senhor, que nunca deixe faltar o pão à sua mesa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido amantíssimo Pai, muitas graças te damos pela tua grandiosidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo amor imenso que o Senhor tem para com cada um de nós.
Obrigada, Senhor, por termos essa oportunidade de estarmos aqui, dobrados de joelhos perante Ti. Por favor, Senhor, abençoe-nos para que possamos sempre ter essa escolha de estar no melhor lugar do mundo, que é aos Teus pés. Por favor, meu Deus, nós Te suplicamos, esteja presente neste momento, que o Senhor dirija este culto de adoração a Ti, que tudo que for falado, tudo que for pensado aqui neste momento, possa ser somente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nós Te agradecemos pela graça que o Senhor tem para conosco. Obrigada pela oportunidade de poder termos essa esperança de um dia nos encontrarmos aí nas mansões celestiais. Amém. Por favor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajude a nos corrigir, nos ajude a sermos pessoas melhores e sempre, tudo que fizermos, possa demonstrar o Senhor em nós, que as pessoas possam enxergar o Teu grande amor em nossa vida, que nós possamos ser o espelho da Tua graça. Por favor, meu Deus, abençoe o pastor que irá dirigir a palavra, que ele possa estar totalmente inspirado pelo Teu Santo Espírito. Esteja conosco, Te suplicamos mais uma vez, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Em oração, encontro a Te pedir, Senhor Jesus, me salva. Esplendor e luz, foi na Bíblia que aprendi. Essa terra do porvir, decidi remar pra lá. Com Jesus seguro sigo, navegando rumo ao mar. Minha rota está traçada, meu farol é o Senhor. Se houver temporais, em Deus confiarei. Tem um fé no poder maior. Quando o ponto enfim chegar, com Jesus vou descansar. Lá então será meu lar. Bom sábado. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, abre um sorriso e diz que Deus te ama, que bom que você está aqui, esse é o seu lugar. Diga coisas bonitas assim para as pessoas que estão aí perto de você. Enquanto isso, Thelma vem aqui, por favor. E Arnaldo e Humberto se posicionam aqui. Para me ajudar nesse momento. Humberto está ali para ajudar a gente com os kits. Nós tivemos nesse mês de abril uma festa muito grande de batismos, que envolveram batismo aqui e batismo lá
comunidade de Santo Amaro e um monte de situações, e a gente não fez a entrega dos certificados porque a gente queria fazer esse momento aqui na igreja junto com vocês. Arnaldo, pode vir aqui do lado do lugar para nos apoiar. Então, você colocou já junto aqui, tá? Umas famílias bonitinhas? Você demais, hein? Nossa secretária é excelente. Então vem aqui na frente o Antônio, a Maria e a Luziene, é isso? Vem cá, vocês, essa família linda se batizou junto lá na Semana Santa e é muito bom que vocês estejam aqui. Pode ficar aqui na frente. Aqui está o certificado de vocês. Vocês vão receber um kit com Bíblia, uma revista de boas-vindas. O pessoal das fotos aí está registrando aí. Olha aí. Como é que vocês estão se sentindo? Felizes? Essa igreja aqui abraça muito bem as pessoas, né? Então recebam nosso abraço, nosso cumprimento. Deus os abençoe. Saudação para essa família linda. Queria chamar aqui também a Thaís. Vem cá, Thaís. Thaís, traz todo mundo aí. Traz a Paulinha também. Traz a sua mãe, traz ela junto, vem cá. Assim. Momento em família. Aí, ó. A gente compartilha as fotos depois. Muito bom. Thaís, Deus te abençoe. A gente sabe o quanto a sua decisão era desejada aqui por esses sorrisos largos. E eu estou muito feliz de te ver aqui, sabe? Você faz parte dessa família, você é importante para nós, nós ficamos felizes de você estar junto com a gente. Ganha também o presentinho do Arnaldo. Aqui. Vamos sair na foto, chega mais aqui para sair na foto. Tem lá celular também. Thaís, você trouxe uma convidada hoje. Quem que é a convidada que você trouxe? Lúcia. Irmã Lúcia, Deus abençoe, viu? Você também é parte da nossa família. E o Lucas, vem cá, Lucas. O Lucas que foi batizado aqui na igreja, no finalzinho da semana. E eu fiquei feliz de ver o Lucas aqui. Sobe aqui, Lucas. Deus te abençoe, viu, Lucas? A gente estacionou o carro perto um do outro. Está aqui o seu certificado. Recebe aqui o seu presente. Lucas, que bom que você está com a gente. Você sabe que você pode contar com cada um de nós nessa jornada, rumo à eternidade. Se sinta bem aqui nessa nossa família. Deus abençoe a todos. A foto saiu já? Tira uma senha, está falando. Muito bom. Senão não pensar nas fotos com as caretas. Eu sempre saio feio nas fotos. Sobre o tema de hoje, faz parte de uma série temática que a gente começou na quarta-feira. Quem vem nos cultos de quarta-feira é extremamente abençoado, viu? É espetacular, não é, Gisanda? Amém. Gisanda está com a gente aqui hoje, primeiro sábado dela com a gente, não é?
Uma saudação para eles. E vocês não sabem da melhor notícia. Hoje é só boas, só ótimas notícias. Sábado que vem o tanque vai estar cheio. Porque a Gisandra e a Miranda vão se batizar, que é a filha dela. Vai ser mais uma festa espiritual aqui na igreja. Então, a gente está numa série temática desde quarta-feira. A gente está falando sobre o Evangelho e termina amanhã, no domingo. Então, não perca. Na quarta a gente falou um pouquinho sobre a história de Daniel, no capítulo 1, sua decisão em relação a Nabucodonosor, a questão dos alimentos. Hoje nós vamos falar sobre ótimas notícias, é um texto muito interessante de Paulo, e amanhã a gente vai falar sobre Elias no Monte Carmelo, também um momento único nas Escrituras, e você é nosso convidado para completar essa jornada junto com a gente. Vai ser bom demais. Ótimas notícias. Você gosta de receber notícia boa? Está difícil de receber notícia boa ultimamente? Não? Que bom, que maravilha. Eu ligo a TV, só vejo coisa ruim. Só tem notícia de desgraça. Eu resolvi outro dia deixar a TV desligada. Minha esposa foi trabalhar de manhã, eu fiquei em casa organizando as coisas, trabalhando de casa, né? Sabe, o pastor tem assim uma rotina completamente maluca de trabalho. Tem dia que a gente trabalha de casa, tem dia que a gente trabalha na rua, tem dia que a gente está em reunião, tem dia que a gente está... E era um desses dias que eu estava em casa, trabalhando de casa, e minha esposa chegou num silêncio tremendo. Ela disse: você nem viu as notícias hoje de manhã? Eu disse: fiz questão de não. Fiz questão de deixar tudo desligado para ficar em paz. Hoje eu tenho ótimas notícias para você. Essa conversa começa com um questionamento pessoal meu sobre a expressão evangelho. A palavra evangelho na Bíblia é muito importante, e pensando sobre o termo evangelho, que praticamente resume toda a Bíblia, já que tudo que foi revelado tinha como objetivo final explicar o plano da salvação, que é exatamente o evangelho. Então eu fui pesquisar mais na Bíblia sobre esse assunto e encontrei uma porção da Bíblia muito importante sobre o Evangelho que eu quero pregar hoje aqui para vocês. Bom, você deve saber que o termo Evangelho, ele poderia ser traduzido como boas novas. Então, quais são as excelentes notícias que o Evangelho pode trazer para a gente? Eu já adianto que as ótimas notícias do Evangelho são, sem dúvida nenhuma, salvação. Hoje Deus tem a solução para a justiça e Deus tem a solução da salvação. Você não quer dizer um amém? Amém. É excelente saber que tem salvação, tem solução para o problema do pecado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Na introdução da carta aos Romanos, Paulo fala sobre o Evangelho, que era o conteúdo que ele pregaria lá em Romanos. Então abra a sua Bíblia aí, Romanos, no capítulo 1, versos 16 e 17, para a gente começar a compreender sobre o que Paulo estava falando, ou iria dizer aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Se você achou, diz amém. Paulo começa dizendo assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É daqui que vem a primeira ideia do meu questionamento sobre o que é o Evangelho, ou mais sobre o que a Bíblia apresenta sobre o Evangelho. Eu vou para Paulo e Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho. E eu fico me perguntando,
por que alguém se envergonharia do Evangelho? Hoje é motivo de orgulho, não é? A gente fica orgulhoso de dizer: eu sou cristão, eu sou crente. Isso é bom. As pessoas gostam de estar perto de gente que é crente. Mas, bom, para os romanos, isso não era lá um grande privilégio, porque o Evangelho era contar a história de um judeu. E para o romano, um judeu não era grandes coisas. O judeu vinha de um povo pequeno e que foi conquistado pelos romanos sem esforço. Foi muito fácil colocar os judeus sob o seu jugo. Pior do que isso, esse judeu era um carpinteiro, que não era uma profissão lá muito gloriosa. E ainda pior, esse judeu carpinteiro foi morto na cruz. Só era morto na cruz os piores criminosos. O romano usava a cruz como um método cruel de morte de quem era mau. Então, Paulo estava indo para Roma falar sobre um judeu que era um judeu carpinteiro e que foi crucificado. Então, esse assunto não era de muita relevância. Hoje, apesar de você bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu sigo Jesus, muitas vezes as pessoas olham com um pouquinho de descrédito para quem se diz crente. Lá vem aqueles crentes com aquelas ideias, com aqueles pensamentos antiquados. Bom, Paulo já disse nos versos que nós lemos por que ele não tinha vergonha do Evangelho. Exatamente porque o Evangelho é Jesus. E Jesus não é um judeu crucificado, ele é o Messias. Isso faz toda a diferença. O Evangelho também não é apenas uma história, ele tem poder para transformar. O que transforma você não é a sua própria força de mudança. O que te transforma não é a sua capacidade de transformação. O que te muda não são palavras positivas. O que te transforma é o Evangelho. Mais do que isso, Paulo não tinha vergonha do Evangelho, porque o resultado do Evangelho é salvação. O Evangelho não te transforma do ponto de vista ideológico, político, não é para te tornar uma pessoa mais legal, não é para te deixar mais educado, não é nada disso. Às vezes a gente diz assim: o não crente é melhor do que nós. Para mim todo mundo é bom igual, mas por quê? Porque ele é mais gentil do que o crente. Mas o Evangelho é para te tornar gentil? Isso aí não era para ser normal? Todo mundo deveria ser gentil por padrão? Sim. É para me deixar mais educado. Peraí, quem te deixa educado foi sua família, não é o Evangelho. Para não falar palavrão, a gente não fala palavrão porque isso é base. Eu estou falando de uma sociedade culturalmente estabelecida, não estou falando com pessoas que vivem nas selvas, se matando, canibais, né? Então, enfim, a gente tem um padrão mínimo. Porque o cristão não empurra os outros para sair do metrô. Isso deveria ser normal. Difícil, né, Gabriel? Porque eu ando de metrô também, vira e mexe, alguém me empurra. O Evangelho transforma para a salvação. É um negócio muito mais importante do que o dia a dia. O Evangelho te dá vida eterna, meus amigos. Eu não estou falando sobre ir à igreja, sobre a roupa que você veste, sobre o que você fala. Eu estou falando sobre viver eternamente, sobre a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Amém. Obrigado, irmão. É exatamente isso. Isso é extraordinário. Paulo não tinha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, segundo ele, alcança a todos. Todas as pessoas.
nós vivemos num mundo de segregação, aonde só alguns são especiais. Paulo diz: todos, sem exceção, são especiais para Deus. Amém. São o alvo do seu Evangelho. Glória a Deus. Bom, em Romanos, Paulo vai também refutar duas acusações para defender a salvação divina pela fé. Primeiro, esse plano de salvação, uns diziam, o acusando, é fácil demais. Ser salvo pela fé é muito fácil. Basta você declarar a sua crença e você está salvo. Não, tem que ser mais difícil. Porque se for tão fácil assim, as pessoas vão ser incentivadas a pecar mais. Segunda acusação contra Paulo, que ele se defende na Epístola aos Romanos: a fé é o contrário da lei. Então você está indo contra a palavra de Deus. Mas Paulo contesta essas declarações e explica que a maneira para o cristão ter vitória, liberdade e segurança, a chave desta salvação, nada mais é do que a fé. E ele lembra aqui as palavras do Antigo Testamento: o justo viverá Pela fé. pela fé. E essa afirmação é única e pontual. Não existe um mas, não existe um asterisco, não existe uma observação, desde que, somente se o justo viverá, será salvo pela fé. Não importa se grande ou pequena, a salvação é unicamente pela fé. Amém. Esse texto me chamou a atenção para entender mais sobre esse Evangelho. Então eu fui ao cerne. O centro da explicação de Paulo sobre esse assunto não está no capítulo 1, mas está no capítulo 3. Então, ele vai explicar a justificação pela fé. Você está mexendo junto comigo. Em Romanos, no capítulo 3, verso 21. Obrigado, André. Vamos lá? Você vira uma página e a gente vai para o capítulo 3, verso 21, para entender o centro, a explicação do que é este Evangelho que Paulo se orgulhava, que apresenta a solução, salvação, e agora ele explica como isso pode ser de maneira prática na nossa vida. Esse é o resumo da tese apresentada por Paulo no capítulo 1. Está junto comigo aí? Legal. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ponto. Nós vamos estudar quase que palavra a palavra os próximos versos. Primeiro, porque eles são complexos. E segundo, porque eles têm muito significado. O início é uma conjunção adversativa mas. Também poderia ser um entretanto. Paulo está colocando aqui um ponto em contraste com o outro. Nos versos anteriores, ele estava falando que todo mundo pecou. Ele coloca todos nós na mesma perspectiva. Todos pecamos. Isso é verdade? Sim ou não? Sim. Há alguém aqui que não pecou? Que está fora dessa regra? Então a gente pode tornar uma exceção? Alguém que não pecou hoje, nos últimos segundos, aqui dentro da igreja? Pecado nos une. Somos todos pecadores. Então, se somos todos pecadores, e é trabalho da lei
nos mostrar isso, porque como é que eu sei que eu pequei? Porque o pecado é a transgressão da lei. Obrigado, irmão. Então, o pecado é o quê? Então, quem me mostra que eu pequei? A lei. Qual é o papel da lei? Dizer, você está errado. Você errou. Está aqui. Porque o certo é isso. Então, você está errado. Bom, se eu entendi que eu sou pecador, aí Paulo diz, mas, entretanto, porque se eu só soubesse que eu sou pecador, eu só saberia que eu estou perdido. Eu não saberia a solução, certo? Então, saber que eu estou errado é o primeiro bom passo para eu saber que eu preciso alcançar o caminho da salvação. Bom, mas, entretanto, sem a lei, esquece um pouquinho a lei, se manifestou a justiça de Deus. Sob a perspectiva do Evangelho, a justificação do homem se dá quando ele crê e não quando ele obedece à lei. A lei revela a justiça de Deus, porque ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Já disse o próprio Paulo em Romanos capítulo 7, 12. Além disso, a lei dá testemunho dessa justificação, que é o restante do verso 21. A justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Desde Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus dá testemunho de uma grande verdade. Um dia Cristo morreria para nos salvar. Os sacrifícios, as profecias, os tipos do Antigo Testamento apontavam para essa verdade. A lei, além de ser justa, boa, nos mostrar os nossos pecados, testemunha acerca do plano da salvação. Esse é o papel dela. Verso 22, na primeira parte. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Qual é o valor da fé? Ele consiste no valor do seu objeto. Fé é acreditar. Ela vale menos ou mais dependendo no que eu acredito. Eu sempre dou esse exemplo. Eu posso acreditar no carro. Por exemplo, hoje, para vir para cá, eu saí no minuto exato que eu tinha que sair para não chegar atrasado. Isso é uma baita fé no carro. Porque eu podia sentar no carro, virar a chave e ele não funcionar. E isso é comum. Isso acontece bastante. As coisas quebram o tempo todo. E aí eu ia chegar atrasado. O tamanho da minha fé é conforme o tamanho do objeto da minha fé. Por isso, a fé em Jesus Cristo, ela é suficiente. Amém. O contraste da fé em Jesus é a fé em mim mesmo. O grande segredo para a perdição é confiar nos meus méritos. É achar que eu consigo chegar lá, sozinho. Isso é fé em você. E isso sim é o segredo para a perdição. Porque como a lei já nos mostrou, nós somos pecadores. Bom, antes da fé em Cristo, somos absolutamente devedores por causa do pecado. A solução tem que ser Cristo. Ele é o único que é a chave no universo que tem méritos suficientes para nos libertar. Fé em qualquer outra direção é desperdício. Você se lembra do que Cristo fez para te salvar, certo? Você se lembra? Amém. Pega tudo isso
e joga fora. Esse é o maior desperdício do universo. E você sabe quando é que você faz isso? Quando você diz: obrigado, Senhor, mas eu vou me salvar. Eu vou conseguir resolver o problema do pecado na minha vida sozinho. Fica aí. Mas espera aí, por que eu morri na cruz mesmo para te salvar? Isso é desperdício. Vamos continuar no verso 22, parte bem diante. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, verso 23, e carecem da glória de Deus. As ótimas notícias da salvação por meio de Cristo são para todos, porque todos precisam. Como todos fomos condenados, todos precisamos da salvação em Cristo. Por isso, Paulo diz que não há diferença entre o judeu e o gentil. Essa é uma linguagem muito judaica, né? Então, eu vou tentar contextualizar. Quem sabe hoje, se Paulo falasse para nós, ele ia falar sobre os crentes e os não crentes, entre os que estão na igreja e os que não estão. E você já percebeu como que a gente fala sobre as pessoas que não estão na igreja? A gente fala com pesar, né? Como se elas fossem horríveis. Puxa, não estão aqui. Ah, se tivessem aqui com a gente. Ah, se ouvissem o que eu tenho a dizer. Lógico, eu acredito de que estar em comunidade nos ajuda a chegar perto do Salvador, mas não nos garante a salvação. Cumprir ritos religiosos não nos faz mais perto de Cristo. Eu perguntei na quarta-feira, eu volto a fazer agora uma pergunta para todos que estão aqui. Por que você faz as coisas que você faz? Isso é muito importante. Por que você está aqui hoje? Por que você escolheu essa roupa para estar aqui hoje? Por que você quer estar aqui? Isso é importante. Você veio porque você se acostumou com isso? Você veio porque alguém disse que você deveria vir? Você veio porque aqui você se sentiu melhor? Por que você se diz cristão? Isso é muito importante. Mais importante do que isso até é saber que todos os seres humanos, todos, podem alcançar a salvação. Deus não segrega, não exclui. A salvação é para você, assim como é para aquele seu vizinho. A salvação é para você, assim como é para a pessoa que está no shopping agora. A salvação é para você, assim como é para a pessoa que está numa festa agora. A salvação é para você, como é para aquele que diz que não acredita em Deus. A salvação é para ele também. A salvação é para todas as pessoas. Amém. Mas, pastor, você pode argumentar. Em teoria isso é fácil. Mas na prática, o meu chefe nessa semana me oprimiu. E eu digo para você, a salvação é para o seu chefe. Pastor, você não conhece, eu precisava de ajuda. Eu estava mal. Mas ela me disse coisas terríveis. Me humilhou. Me tratou mal. Me destruiu um pouco. Sim, o evangelho é para ela. O cabelo, a pele, a roupa, a música, a comida, o que fez, faz ou não fez, definitivamente, nada disso exclui ninguém. Todo o que crê
será justificado. Amém. Glória a Deus. Alguém vai dizer, mas pastor, você não sabe do que você está falando, porque o meu filho se declarou ateu. A minha amiga pratica uma religião que eu não entendo, ela é diferente da minha, tem rituais que eu acho horríveis. Eu já implorei para o meu marido se batizar, ele nunca me ouviu. Pastor, você não entende, porque eu amo uma pessoa que é viciada. Novamente eu diria para você, a justiça é para todos. Ninguém está longe do amor do Salvador. Então qual é o nosso papel? É convencer as pessoas dos seus erros? É instruí-las acerca da grande verdade que só nós conhecemos? Eu diria para você que o seu papel é amar como Deus nos ama. Eu ousaria dizer que a salvação é até para aquela pessoa que de forma tremendamente egoísta e pecadora acha que pode avaliar a vida de alguém e dizer se a pessoa está salva ou não. Até para essa pessoa existe salvação, o Evangelho. Glória a Deus. E veja, acho que essa é a pessoa que está mais longe, mais extremada em relação à presença de Deus. Verso 24. Aqui, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Um dos versos mais lindos da Bíblia. Deus é amor. E esse atributo é absoluto de Deus. E quando Deus se relaciona conosco, tal amor se transforma em graça e misericórdia. Se amor pode ser um conceito um tanto quanto abstrato e teórico, a ação desse amor em nossa vida se chama graça e misericórdia. E em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, porque merecemos morte eterna, mas Ele nos dá em sua graça o que não merecemos. Não merecemos salvação, mas pela sua graça Ele nos dá de presente vida eterna. Amém. Sabe, é tudo obra da sua graça. Eu sei que o pecado por tanto tempo insistiu com a gente de que eu deveria fazer alguma coisa, de que eu deveria merecer de alguma forma, de que eu deveria ser castigado pelos meus erros, de que Deus é um Deus tirano, mal, e que lá na sua plenitude, longe de nós, é raivoso e fica querendo os nossos sacrifícios para ser apaziguado e de alguma forma nos dar a sua salvação. Eu sei que essa teoria está enraizada dentro da sua mente e do seu coração. E eu sei que para isso às vezes a gente usa a Bíblia, o Espírito de profecia, para tentar fazer com que a religião seja alguma coisa pesada, de cobrança, Mas sabe, a salvação é simplesmente pela graça. Deus nunca pediu mais do que a sua crença, do que a sua fé. Amém. Nada mais do que isso. Então, combater a graça hoje é simplesmente perder a salvação. Se você perder a graça de foco, se você desviar o seu olhar deste caminho, você está arriscando a sua salvação. Criticar a graça é atrapalhar o Evangelho.
E apagar a graça é esconder a Deus, assim como limitar a graça é diminuir a cruz. Segunda parte do verso 24 e o verso 25 diz o seguinte: mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A salvação é gratuita, mas não é barata. Ela teve um alto preço para Deus. Duas palavras nesse texto se destacam: propiciação e sangue. Propiciação se refere ao cumprimento da santa lei de Deus, à satisfação dos requisitos justos para que Deus perdoe gratuitamente os que creem em Cristo. Ainda existe um preço a ser pago para saldar o pecado. Qual é o salário do pecado? Salário do pecado? Morte eterna, tá? Não é a morte soma. Você já sabe. Morte eterna. Para você satisfazer a lei, o que você teria que acontecer com você? O que teria que acontecer com você? Morrer. Deixar de existir, certo? Para sempre. Ok. Você quer isso? Não. É um privilégio ter vida. Mesmo no mundo pecaminoso, você tem momentos felizes, então. Amém. Tem coisas maravilhosas. Amém. Aquele dia que você pegou na mão de uma pessoa que você ama e sentiu um arrepio no corpo todo. Aquele dia que você estava triste e seu pai ou sua mãe simplesmente te abraçaram. Naquele segundo, tudo estava perfeito. A emoção do Humberto aqui na frente ao falar da sua família, eu tenho certeza que a Ana faz muito bem na sua vida e seus filhos também. Por que é tão emocionante para o Humberto falar sobre a família dele? Porque isso é vida, meus irmãos. Você não quer que isso dure para sempre na sua vida? Só que nós somos pecadores e então nós devemos a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós queremos continuar vivendo. Porque é bom, porque Deus nos fez assim. Então, como isso pode ter uma solução? Cristo proveu a solução. Isso se chama propiciação. Ele propiciou solução, quantia suficiente para pagar pelo nosso pecado. E o que foi suficiente? O sangue. O sangue foi o preço. Jesus teve de morrer na cruz a fim de cumprir a lei para justificar os nossos pecados. Verso 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A perfeita justiça é a união, o entendimento entre dois conceitos antagônicos.
Se Deus é amor, Deus também é luz e justiça. O mesmo Deus que é santo, perfeito, Ele agora tem que lidar com o problema do pecado. Ignorar o pecado seria ser injusto. Olhar para o pecado e simplesmente mudar a sua lei seria errado. Como então Deus ser santo e ao mesmo tempo punir o pecado? Por isso, perfeita justiça para Paulo é Cristo sem pecado, morrendo a morte eterna para ser o justificador. Quem sofreu a ira de Deus pelos pecados, preencheu completamente os requisitos da lei, foi Cristo. Quem tem os méritos para nos dar salvação é o justo. A lei foi cumprida em Cristo. Perceba que não há atalho de Deus para nos dar o seu amor. Se a lei pedia morte, Cristo entrega a sua vida. O segredo da salvação não está em ser bom, está em ser de Cristo. Amém. Não está em fazer o que é certo, está em crer naquele que fez. Não está em ser justo, está em receber do que é justo os méritos de sua justiça. Se esse não for o caminho, então enfrentaríamos o problema da vanglória, que está nos versos 27 a 31, concluindo essa porção da Bíblia. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos gentios? Não. Ou é também dos gentios, dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim. Também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos então, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Se os meus méritos fossem avaliados para a salvação, se fossem os meus méritos que valessem para determinar se eu sou salvo ou não, se houvesse uma balança onde eu colocasse aqui boas obras e ali meus pecados, então eu poderia me orgulhar. A jactância, que é um termo que a gente usa no nosso dia a dia, simplesmente eu achar que eu sou melhor que o outro. Eu diria, eu já consigo devolver o dízimo, você não. Então, parabéns para mim, tapinha nas costas. Eu consigo estudar a lição da escola sabatina. Mais um parabéns. Eu venho no culto de quarta-feira, você não vem. Estou mais perto da salvação. Eu até consigo passar a noite inteira ajoelhado. Então, eu estou mais salvo que você. Que a salvação viraria uma competição para ver quem chega primeiro. Mas Paulo diz, jactância? Não, ela foi excluída. Ela foi deletada. Orgulho foi jogado no lixo
Por quê? Porque tanto faz as suas obras, elas não te aproximam de Cristo. Eu não estou nem aí para o que você faz, eu estou preocupado em quem você crê. Se você permite que eu tenha um relacionamento contigo. Não foi você que morreu na cruz, fui eu que iria a Cristo. A salvação pela fé é da igreja, e Paulo diria, é também do que não está na igreja. É para o que cumpre os ritos, o circunciso, é para o que não está cumprindo os ritos do incircunciso. De alguma forma, a lei, então, é para ser excluída. Então, está errado a Bíblia. Vamos pegar toda a parte da lei e vamos jogar fora. É isso? Não. De forma nenhuma. A lei foi cumprida por Cristo. A lei continua nos mostrando quando nós estamos errados. A lei continua dando testemunho de quem é Cristo. Ela foi confirmada pela fé. E agora? Eu queria te contar uma última história para encerrar a nossa conversa hoje. Aí na tela está Jéssica. Ela nasceu em 26 de março de 1986. Uma linda garotinha, saudável, muito brincalhona. Dá para você ver pela foto. Essa é exatamente a foto dela. 18 meses depois, e ela foi para a casa da tia dela, que morava em Midland, nos Estados Unidos, no Texas. E ela estava brincando no quintal junto com os priminhos. E a tia, com muitas crianças atendendo, teve que entrar para falar o telefone ou qualquer coisa. Mas naquele quintal tinha um poço desativado. Mas não era um poço igual a gente vê aqui na roça no Brasil, não era um poço grande. Era um poço pequenininho. Ele tinha 20 centímetros só de diâmetro. Mas ele tinha 7 metros de profundidade. E aquela criança de 18 meses de vida, sozinha no quintal, caiu dentro do poço. 7 metros. Jéssica não tinha força, não tinha condições, não tinha alternativas para sair sozinha daquele poço. Rapidamente a tia descobriu o que tinha acontecido e então começou uma jornada de resgate. Primeiro envolveu o resgate local da cidade. Depois o plano começou a precisar de ajuda de pessoas que sabiam como perfurar poços, como técnicos de uma petrolífera. E logo a cidade toda estava envolvida num plano de resgate. O plano era fazer outro buraco do lado, e quando chegasse na altura de onde ela estava, eles fariam um outro buraco na horizontal para resgatá-la por ali, porque ninguém conseguia passar 7 metros num buraco de 20 centímetros. Você tem uma ideia, um voluntário chegou a dar uma ideia. Ele tinha um problema de nascimento na sua clavícula, então ele conseguia deslocar o ombro, e ele disse assim: quem sabe eu passo no buraco. Mas eles descartaram isso. O problema é que o tempo começou a passar, porque o terreno era muito rochoso, e nem os técnicos da empresa petrolífera conseguiam furar rápido aquele terreno. Então o caso ganhou rede nacional. O país todo parou para acompanhar o resgate de Jéssica. Bom, foi necessário um engenheiro de mineração viajar até lá. Ele trouxe o que tinha de mais avançado em
tecnologia na época, mas mesmo assim as horas passaram. E depois de 58 horas de resgate, finalmente, Robert O'Neill, um dos paramédicos locais, conseguiu entrar no buraco que eles haviam feito. Desceu com cordas até onde Jéssica estava. A expectativa era enorme. E finalmente, Jéssica foi resgatada. Amém. Quando Robert chegou até onde Jéssica estava, ele relata, tem vários relatos sobre essa história, de que ele achava que ele ia encontrar ela ou super cansada, ou muito brava, chorosa. Mas ele encontrou Jéssica cantando. Por que contar essa história? Primeiro porque ela tem um final feliz, né? Está a Jéssica hoje com 37 anos, 2 filhos e vivendo feliz. Bem, amém. Até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Mas segundo porque eu tenho uma notícia ótima para você. A notícia ótima é a seguinte: você é Jéssica. Perante o desafio do pecado, você está preso num buraco de 20 centímetros por 7 metros. Você pode usar os seus dedos para tentar fincar a mão na parede. Você pode tentar usar uma corda para se resgatar. Você pode inventar uma escada. Você pode construir alguma coisa. Mas, meu irmão, você não consegue sair desse buraco sozinho. É bem simples a história. Você precisa do resgatador. Amém. Você é completamente dependente do resgatador. A sua salvação, assim como a da Jéssica, não é barata. Envolve tudo. Todo o esforço possível de Deus para te resgatar. Nada que fizermos irá mudar a nossa situação. O resgate só acontecerá se confiarmos e pararmos de lutar sozinhos. Amém. Jesus já percorreu todo o trajeto para dentro do poço. Toda a operação já foi feita. O plano foi executado. E Cristo está literalmente com os braços estendidos para você. Ele te alcançou. Aonde quer que você esteja. E não importa se é longe demais, não importa se eu sou pecador demais, não importa se a minha roupa esconde a pessoa terrível que eu sou. Deus já te encontrou. Amém. Agora, se você resistir, se você se negar a se resgatar, essa é a única limitação da graça. A sua decisão. Não é a decisão dos outros, é a sua. O que você escolhe? Você escolhe por isso hoje? Diga amém. Amém. Nós vamos ouvir mais uma música. Enquanto a gente ouve essa música, você toma uma decisão. Você pensa na sua vida. Você pensa nas suas escolhas. E se entrega a Jesus. Que linda mensagem essa, né, irmãos? Amém. Sabemos que tem um Deus que está intercedendo por cada um de nós. Hoje na escola sabatina eu vi que fala bastante da família, né? E eu trouxe aqui a minha família para juntos honrarmos e glorificar o nome do Senhor. Somos do São Francisco, alguns que chegaram mais tarde.
A Ana Júlia, desbravadora, eu faço parte da direção dos aventureiros e meu esposo faz parte do diaconato. Que Deus seja honrado com o nosso louvor. Estou sozinho orando, sinto paz interior. Uma voz suave eu ouço, é Jesus. Sinto-me aliviada, logo volto a sorrir. Como é bom falar com meu Senhor. Fique em pé, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por esta manhã, obrigado por nos acolher, nos aceitar como somos, obrigado pelo Teu Evangelho transformador, pela Tua salvação, pela graça. Que possamos ter fé em Ti, Senhor. Que possamos fazer valer a pena o Teu sacrifício por nós. Por favor, Senhor, ao sairmos daqui, que estejamos completamente em Teus braços de amor. Que possamos sentir a Tua salvação que nos alcançou. Que possamos entender que já fomos justificados. Que possamos permitir que o Teu Santo Espírito nos guie. Que este seja um lugar de aceitação, seja um lugar de amarmos uns aos outros. Que esse seja um lugar onde a salvação é encontrada pela fé, simplesmente pela fé. Senhor, nos conduza e volte muito em breve. Queremos ver face a face. Estamos cansados deste mundo de pecado. Isso nós te pedimos, agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar, pode sentar. Deus te abençoe.
E continue junto com a gente. Amanhã à noite tem mais. Então espero você aqui. Que o Senhor te abençoe.